Ô Vini, fala pra gente, a gente sabe que a indicação vem de Olavo de Carvalho, como falamos aqui já, mas o que exatamente, qual foi o papel dele nessa escolha e nessa decisão do Bolsonaro pelo Vélez? Nessa e em outras decisões que o Bolsonaro tem tomado, né? O Olavo de Carvalho tem sido realmente uma espécie de guru do Bolsonaro, né? Não só após o Bolsonaro ter sido aí eleito, mas também muito antes da eleição, né? Com todo esse pensamento conservador, também todo ali o viés ideológico, a escola sem partido, ou seja, eles compartilham de muitas ideias, tanto o Bolsonaro como os apoiadores do Bolsonaro também. Eles até não se encontram tantas vezes assim, né, Edgar? Porque o Olavo mora nos Estados Unidos, mas é até uma espécie de correspondente, né? O Olavo de Carvalho acaba sendo um correspondente do Bolsonaro e o Bolsonaro acaba sendo um correspondente do Olavo de Carvalho. Parece e além dessa oficialmente ele já integra o governo, né? Com as escolhas, com os palpites, com os conselhos. Exatamente. Né? Ele tinha até gravado um vídeo quando ele fez essa sugestão aí para o Ministério da Educação, dizendo que ele havia sido procurado pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro fez o convite para ele ser o ministro da Educação, mas por ele não entender muito ali do funcionalismo de como se faz num ministério, ele não se sentia capaz de assumir a pasta, e aí ele sugeriu o nome aí do colombiano Ricardo Vélez Rodrigues. Vamos ver esse momento, Edgar? Vamos lá. Eu conheço gente muito mais qualificada, eu sugeri para o Ministério da Educação o Ricardo Vélez Rodrigues, que conhece o funcionamento do Ministério e é, vamos dizer, no mundo, o maior conhecedor de pensamento político brasileiro que existe, embora ele tenha nascido na Colômbia. Tá certo? Eu acho que é uma pessoa altamente capaz de sugerir, estou muito satisfeito com a minha sugestão. E a segunda sugestão já aceita aí pelo Bolsonaro, teve também, né, a escolha do chanceler aí, o Ernesto Araújo, né, que vai ser futuro chanceler aí brasileiro. E você vai se lembrar também, Edgar, de quando o Bolsonaro foi eleito, naquela primeira transmissão que ele fez ao lado da esposa, que tinham ali 4 livros em cima da mesa, né? Sim. A Bíblia, a Constituição, um livro do Churchill e o outro que era um livro do Olavo de Carvalho, né? Que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E também eu peguei um tweet aqui, separei um tweet do cineasta Josias Teófilo, que inclusive já veio aqui no Morning Show justamente na época que ele estava lançando aí um livro, um documentário, né, sobre a vida do Olavo de Carvalho, que é O Jardim das Aflições. Ele diz o seguinte nesse tweet, Edgar: amigos, escrevo como... Não, volta por favor. Perdão, ele escreve o seguinte: quando eu inventei de fazer o Jardim das Aflições sobre o Olavo de Carvalho, riram da minha cara. Hoje, este homem indicou 2 ministros da República. Ri agora. E agora a gente vai ver um pouquinho aí do trailer também desse documentário. Quem quiser assistir está disponível na íntegra lá no YouTube, até para entender um pouquinho da cabeça, de como pensa aí o Olavo de Carvalho, que tem servido muito de base aí para as escolhas do Bolsonaro, Edgar. Meu amigo era um gênio da psicologia clínica, ele escreveu um manualzinho para os certo, Vini, o Ricardo Vélez agradeceu também no blog dele nominalmente a indicação aí do Olavo. Sim. Ô Caio, vamos lá, diante dessa escolha sacramentada aí, né, decidida aí pelo Bolsonaro pelo nome de Ricardo Vélez, e aí, Olavo tem razão ou não? Bom, eu acho que talvez tenha até que trocar a hashtag, né, tem que ser Olavo tem poder, né, agora, né, uma grande influência aí sobre o Ministério do Bolsonaro. Só para a gente ser coerente, né, na nossa análise dos nomes, a gente estava fazendo sempre a análise com base no tripé, né, de competência, afinidade e probidade. Acho que sobre a questão da probidade, da honestidade, não há nenhum questionamento nesse sentido, né, na mídia, então dá para a gente passar batido e que bom, né? Sobre afinidade, esse daí é o maior ponto, né? Então, alinhamento ideológico. Para entender essa nomeação, essa escolha do Bolsonaro, é preciso, e também daqui em diante, para a gente entender o modus operandi, né, do novo ministro, né, do Ricardo Vélez, é preciso saber que ele é um crítico ferrenho à Revolução Cultural gramsciana. Né? Então peguei aqui ipsis literis, né? Ele vive usando essa expressão que deriva do Antônio Gramsci, que foi um marxista italiano. A obra dele é do começo do século XX e ele teorizou o seguinte, que a opressão burguesa sobre a classe trabalhadora, né? Então ainda naquela dinâmica de luta de classes, ela não se dá
apenas pelo controle dos meios de produção, nem pelo controle dos mecanismos de repressão do Estado, né? Ele fala que a verdadeira opressão, ela se dá pela via da hegemonia cultural. E o que a gente está falando isso? O controle da educação, da comunicação e até da religião. Então, quando você consegue dirigir as crenças e a ideologia do povo, é aí que você controla o que se chama de superestrutura, né, dentro do conceito marxista. Vamos dar um salto agora para o Brasil, né? A gente tem aqui na América Latina o modelo de guerrilha marxista cubana, que é bem sucedido na ilha, né? Bem sucedido no sentido de tomada do poder, obviamente, né? Não de regime democrático. A gente tem esse modelo e esse modelo, vários países na América Latina tentam fazer aí um copy-paste dele e trazer eles aqui para o Brasil. Não rola, né? A luta armada ela fracassa, então a partir desse momento o foco da esquerda passa a ser a ocupação de espaços, né? Então, na cultura e na educação. Isso é o que se chama também na teoria do próprio Gramsci de formar intelectuais orgânicos, né? Então, gente da própria classe trabalhadora, oriundos da classe trabalhadora, que começam a fazer essa elite cultural e educacional. Então, a tese é super simples. Quem controla a superestrutura, de um jeito ou de outro, chega ao poder, né? E, querendo ou não, quem controla a superestrutura, de novo, a mídia, as escolas e universidades e até mesmo a narrativa histórica, né? Falando da teoria, não fica tão difícil você colocar o PT dentro dessa dinâmica, né? E é assim que ele enxerga. Ele fala assim, o lulopetismo é reflexo da Revolução Cultural gramsciana. O ouvinte da PAN talvez tenha mais facilidade de entender isso, principalmente se ele estudou dos anos 80 para frente. Pensa se você já teve algum professor de história, de humanas em geral, que fosse de direita. É muito improvável. Então, isso é só um exemplo, né, que é bem recorrente dessa teoria aplicada à prática. Então, entendendo essa crítica dele à Revolução Cultural Gramsciana, você entende a crítica dele ao Enem, ao aparelhamento das universidades, ao ensino da ideologia de gênero e por aí vai. Sobre o outro aspecto de competência, né, eu acho que assim, você mesmo colocou, né, Edgar, do ponto de vista acadêmico, isso é irrefutável, né? A gente está falando de um professor de filosofia com mestrado, doutorado, pós-doutorado, mais de 30 obras publicadas. Então, realmente é um cara muito capacitado. O que se questiona, e aqui eu peguei uma aspas do presidente, é o seguinte, quando ele fez a nomeação, né? O Bolsonaro falou que o professor Ricardo Vélez tem ampla experiência docente e gestora. Então, a crítica é na parte da gestão, né? Porque, querendo ou não, é um desafio gerencial, né, uma pasta com orçamento de 2017 de 107 bilhões de reais, né? E a questão que se coloca é, a gente vai focar em gestão ou a gente vai focar num projeto educacional? Qual que é a tese que prevaleceu para o presidente e para os eleitores mais entusiasmados, né, os seguidores dele? É que essa desesquerdização da educação no Brasil, ela é uma premissa para melhora da qualidade de ensino. Vamos lá, voltar com Trindade em Brasília para a gente fechar esse assunto. Zé, tem os pontos. Você colocou a questão do Enem, tem a questão da escola sem partido, que aí o que se pensa a respeito disso, né? Não podemos trocar o que talvez seja criticável e que existe estabelecido hoje, como o Caio coloca, por uma escola que priorize e cause uma hegemonia para o outro espectro ideológico também. A pluralidade de ideias nos debates acabam favorecendo uma educação baseada na reflexão, né, no olhar para todos os espectros e todos os cantos da vida política, não só a política brasileira, mas também como costumes e as coisas que abarcam esse momento da vida tão importante que é a educação. Agora, tem um outro ponto, Zé, para a gente fechar, que é a ideia do Bolsonaro, eu não sei até que ponto isso vai ser levado adiante, de botar escolas militares e espalhar escolas com modelos militares pelo Brasil. Talvez isso seja fortalecido na figura de alguém que é professor emérito, né, da escola do Estado-Maior, do Comando do Exército, né, na figura aí do Ricardo Vélez. Você acha também isso? Pois é, isso que o Caio falou é muito importante e me prendo ali à história de quem nunca teve um professor de história, por exemplo,
de direita, e todo mundo sabe de que o pessoal de humanas, né, tende a pensar mais humanamente, e o pessoal de exatas tendem a pensar mais de contas, de somar, e é por isso que eu disse esses dias que dificilmente você vai encontrar uma economista que seja de esquerda, marxista. Tem, mas é muito complicado, muito difícil. É aí que está a sensibilidade, porque é preciso ter esse debate. Esse debate que está acontecendo neste momento, eu acho muito importante, muito fértil, né? Porque o aluno, a partir de agora, a partir desse debate, já entra para a escola com senso crítico, e isso é importante. O Enem acabou se agigantando demais, várias universidades já estão pensando em deixar o Enem, porque ele é tão nacional que traz alunos de fora. Nós temos universidades aqui, por exemplo, próximas a Brasília, que não tem um aluno da cidade, de Uberlândia, por exemplo, há mais de 15 anos. Nenhum aluno de medicina passa, só de fora. E desistem muito, porque ficam longe de casa, passam pelo Enem e tal. Então, há muitos questionamentos do Enem, mas o principal é ideológico. Exato. Porque muitos professores já ensinam o aluno, olha, se você for fazer uma prova, não entre nesses conceitos. Mesmo que sejam seus conceitos, as pessoas que vão analisar a prova têm conceitos diferentes. Então, assim, isso é uma história de incutir ali a ideologia. Mas o que eu vejo de positivo nisso tudo, Edgar, é o debate, né? Sim. Isso é que é importante. Claro, e você falando de criança que vai para fora, eu já tô chorando aqui com 2 filhas em idade de vestibular, uma querendo estudar no Rio, a outra em Salvador. Você tá judiando de mim, Zé. Isso é positivo. Você vai ter que ficar. Claro. Isso é positivo. Quando os meus filhos saíram também, eu fiquei meio assim, chateado e tal, mas é assim mesmo, né? É isso. Seja bem-vindo à síndrome do ninho vazio.